É 541, né? 541. Posso começar? Pode. Os espíritos durante os combates. Durante uma batalha, há espíritos que assistem e sustentam cada lado? Sim, e que estimulam a coragem de ambos os lados. Os antigos representavam os deuses, tomando partido por este ou aquele povo. Esses deuses eram simplesmente espíritos representados sob figuras alegóricas. Deixa eu só botar meu telefone carregar aqui. Então, a gente já sabe, né, que nós, quando desencarnarmos, né, não viraremos uma coisa estranha, né, ou uma coisa diferente da que somos enquanto estamos aqui. Então, muitos, né, irmãos que desencarnam continuam no plano espiritual alimentando suas ideologias, né, suas preferências, e, dentre elas, também os partidos, né, que levam aos conflitos das mais variadas formas. Conflitos bélicos, que aí a guerra, conflitos emocionais, né, materiais, e assim sucessivamente. Então, nós podemos, sim, facilmente, no plano espiritual, estarmos ali, né, batalhando, né, tomando lados, né, para as nossas lutas particulares, e muitas das vezes essas lutas particulares se associam, se somam, né, a tantas outras no mesmo propósito. Nós, uma feita, já tem alguns anos, nós fizemos um atendimento espiritual na nossa casa, um trabalho mediúnico, em que o irmão ainda se achava, né, numa condição de emboscada. Ou seja, ele estava esperando alguém passar, porque ele ia, né, fazer uma emboscada. Ou seja, ele desencarnou naquele momento, naquela posição, mas, em espírito ainda, ele achava que estava ali preso, né, àquela condição, esperando alguém passar. Olha que situação, né? Então, muitas das vezes, como nós, no plano espiritual, podemos criar um contexto, e essa criação desse contexto para nós é como se realidade fosse, muitas vezes nós podemos, sim, no plano espiritual, acharmos e julgarmos que estamos, sim, ainda sobre aqueles conflitos, tomando partido e se achando parte ativa daquele conflito que, muitas das vezes, foi o que nos levou ao desencarne, né? Então, aqui é o que ele fala, né? Se tomam lá, né? Durante uma batalha, há espíritos assistindo e amparando cada um dos exércitos? Ele diz sim, e que eles estimulam a coragem. Então, além de eu achar que estou lá, eu posso estimular aqueles que estão encarnados a levarem adiante, né, aquele conflito que está se desenrolando, né, ou se pretendendo realizar. E aí tem o comentário, né? Os antigos figuravam os deuses tomando partido deste ou daquele povo. Esses deuses eram simplesmente espíritos representados sob forma alegórica. E aí nós vamos ter lá, né, o Júpiter, que era o deus da guerra, né? Não sei se para os gregos ou para os romanos, não sei. Mas o Júpiter era esse cara, né? Que eles lá colocavam como sendo o deus da guerra e pediam a ele, até faziam sacrifícios para saírem vitoriosos das suas contendas, né? Então, realmente, isso aí acontecia. Nos dias de hoje está menos, né? Mas ainda existem pessoas que recorrem a esse tipo de prática, né? Para, muitas das vezes, se beneficiarem em outros tipos de conflitos. E outras guerras? Outras guerras, em outros formatos, né? Tudo bem? Alguma dúvida? Mauro. Resumindo, continuando. Só um minuto, William. Diga, Neide. Mauro, me esclarece uma coisa aqui.
esses espíritos que a gente está se referindo, né, que ajudam, que podem estar ainda achando que estão aqui, né, e ajudam nas batalhas, esses espíritos, eles já estão no plano espiritual? Sim. Como é que funciona isso? Ué, da mesma forma como funciona uma psicografia. Ele vai influenciar a mente do outro, né? Por exemplo, nós estamos vivendo hoje uma guerra real, não estamos vivendo uma guerra real? Uhum. Né? Lá na Rússia, com a Ucrânia, um conflito beligerante. Né? Aqui no Rio de Janeiro mesmo, hoje mesmo tivemos aí um conflito, né, de policiais, né, contra alguns irmãos aí equivocados aí, né, malfeitores, né? Então, o que os espíritos podem fazer, né? Então, lá na Ucrânia, né, a gente sabe que tem muitos soldados de parte a parte que, por eles próprios, eles não queriam estar vivendo aquele conflito. Mas os espíritos podem influenciar tanto estimulando para que a guerra não aconteça ou não evolua mais, como podem ter espíritos que estão estimulando ao contrário. Não, nós temos que reconquistar aquela área que um dia foi nossa, né? Esses debandados, uma série de hipóteses, de estímulos, de ideias que vão levar para quem está encarnado naquele conflito argumentos para dizer para ele próprio, não, eu tenho que continuar combatendo mesmo. O outro lá é o meu inimigo. Né? Então, é dessa maneira que acontece. É insuflando ideias, né, para alimentar o conflito, ou outras ideias que venham a diminuir o conflito, ou até mesmo fazer com que ele venha a não ocorrer mais. Mas isso Sim. sempre será a nível de sugestão, insuflar pensamentos, reflexões, né? Para que ele possa, então, frear essas inclinações. É porque eu imaginava que, assim, os espíritos protetores, né, eles têm livre acesso. Então, eu imagino, assim, que eles possam vir aqui influenciar. Mas eu achava que os espíritos que ainda não estão evoluídos, que ainda estão nessa parte, assim, dessa ignorância ainda de bélica, de briga e tal, que eles não tinham esse livre acesso. E só se fosse permitido, entendeu? Eles não poderiam Não, ficar olha só, influenciando. livre acesso eles têm, mas existe conexão nossa com eles? É outra coisa. Aí Claro o que o processo obsessivo, né? ué. Não só o obsessivo, né? Às vezes não é nenhuma questão de obsessão, mas apenas de estimular algo que já existe em nós. Então, o nosso mentor espiritual, por exemplo, como ele obrigatoriamente tem que ser superior a nós, ele não vai estimular para que nós participemos de algo que venha nos prejudicar. Né? Então, ele vai estimular o contrário, né? Vai estimular a pacificação, a não beligerância, né? A paz, ele vai estimular nesse sentido. Agora, como eu estou? Será que eu estou sintonizado nesse pensamento? Ou eu intimamente já estou vibrando para que a guerra aconteça? Aí, por mais que ele tenha livre acesso, eu não permito perceber as suas intenções. Entendeu? Então, a gente não está ali à revelia. Claro que existe um movimento da espiritualidade, nos dois sentidos. E aí nós vamos dar ouvido àquele onde nós estamos mais sintonizados. Valdemir, antes de passar a palavra, deixa eu passar para a Mauri, que levantou a mãozinha. Fala, Mauri. Não, um exemplo é a guerra da Ucrânia e da Rússia, né? Se você quer ajudar, você não pode adotar partido para pedir alguma coisa ao alto. Você tem que orar pelos dois, porque, poxa, o equívoco é das duas partes, meu Deus. Verdade. Diga, Valdemir. Então, lembrar para a nossa irmã aí que fez a pergunta, que essa influência se dá em todos os níveis, em todas as situações. Na semana passada, esta semana passada, não, que você não estava aqui, mas há 15 dias atrás, você lembrou aí o Dom Helder Câmara.
que, mesmo desencarnado, conhecendo o processo de reencarnação, conhecendo todo o processo, eu vou continuar influenciando, trabalhando dentro da Igreja Católica. Se ele fosse um general e que tivesse um inimigo do outro lado, eu vou continuar influenciando o exército. Isso é um processo que está em nós. Eles só influenciam aquilo que nós damos oportunidade a eles. Então, ele vai influenciar na Igreja Católica as pessoas a continuarem o processo dele, o projeto dele. E não vamos aqui fazer juízo de valores. É só a oportunidade que cada um de nós dá aos nossos amigos espirituais, amigos, né? Que nos fazem bem ou que nos fazem mal, mas se nos fazem mal, é porque nós permitimos isso também. Então, em todos os lados, não é só na guerra, não. Nós somos influenciados, como filme lá na questão 459, né? São muito mais do que imaginamos. Né? De ordinário, são eles que nos dirigem. Então, eles estão nos dirigindo lá na guerra também. Aqui, agora, tem espírito dirigindo as nossas palavras aqui, nos intuindo para falar determinadas coisas. Ok. Ok. Podemos seguir? Vamos lá. Numa guerra, a justiça está sempre de um lado. Como é que os espíritos tomam partido por aquele que errou? Sabeis bem que há espíritos que procuram apenas discórdias e destruição. Para eles, guerra é guerra. A justiça da causa pouco os preocupa. Exatamente. Então, lá na escala espírita, né, nós temos lá os espíritos de terceira ordem, e lá nós temos, né, maléficos. Pura e simplesmente maléficos. Então, ele não precisa ter uma relação com A, B ou C. Né? A ação maldosa, para eles, é o prazer que lhes dá. Então, ele não precisa ter partido. Ele simplesmente quer ver a casa pegar fogo. Né? Ah, está pegando fogo, ótimo, estou feliz da vida. Por quê? Você é um irmão ignorante. A gente fala lá na nossa casa, né? Não existe espírito mau, existe um espírito ignorante do bem. Então, aquele que é ignorante do bem, tudo que ele faz, muitas das vezes, para ele está ótimo. Ele não sabe outra coisa, né? Ainda não aprendeu outra coisa, não vivenciou outra experiência. Então, por isso, Kardec classificou muito bem lá, né? Como espíritos maléficos. Então, é o que ele está dizendo aqui. Ó. Estando numa guerra, a justiça sempre de um dos lados, como pode haver espíritos que tomem o partido dos que se batem por uma causa injusta? Então, Kardec está perguntando, ó, como é que pode ter espírito aí que aceita uma ação injusta, uma causa injusta? Né? Como é que pode? Então, eles responderam, ó, bem sabeis haver espíritos que só se comprazem na discórdia e na destruição. Então, esse é o prazer deles. Ele não quer saber se é justo, se é injusto. Ele simplesmente quer tocar fogo no parquinho. Para esses, a guerra é a guerra. A justiça da causa pouco os preocupa. Então, são irmãos que, infelizmente, né, ainda, né, vão precisar caminhar bastante, entender bastante para mudar a sua forma de compreensão. Lembrando que a história nos conta muitos episódios que retratam esse tipo de comportamento. Né? Quando povos invadiam outros, né, ao invés de simplesmente tomar economicamente aquele povo, não, mandava matar todo mundo, queima tudo, né? Sem nenhuma compaixão no coração. Hoje, nós, o mundo inteiro, o planeta inteiro, já consegue se indignar com ações de menor ou maior vulto quando percebemos que ali aquela atitude tem um formato, né, de injustiça e nós já nos indignamos. Então, estamos caminhando para um progresso, né, sermos melhores. Tudo bem? Podemos seguir? Diga, Flavinha, está falando? Não. Está segurando o queixo? Então, vamos. Mauro, agora,
nesse pedacinho que eu lembrei, daqueles espíritos que procuram a discórdia, né? Aí lembrei da leitura dos domínios da mediunidade, eu só não lembro o capítulo que é, quando o André Luiz conta que ele esteve com o grupo dele lá fazendo uma visita numa residência que tinha uma mulher, ela estava para desencarnar, e ela era já de idade, e ela era médium, e ela estava sendo obsediada por um espírito que era o próprio filho dela. E é interessante isso, porque quando diz aqui que há espíritos que não estão nem aí para a causa, que não se preocupa para causas nenhumas, que só quer ver, que nem tu diz, botar fogo no parquinho, e nesse caso aí, você veja só, era o próprio filho dela, e ela tinha mediunidade, a mãe que já estava desencarnando. Por isso que o André Luiz e a equipe dele desceram lá para acompanhar ela, que ela estava para desencarnar. Eu lembro desse episódio que eu li no livro. Então, nesse caso aí, pode ser que existisse um motivo para essa obsessão, né? Pode ser, ou de vidas pretéritas, ou dessa mesma vida. Eu não me lembro, eu já li esse livro, mas não me lembro qual era a relação entre a mãe e esse filho, né? Mas, por exemplo, o exemplo do irmão do Divaldo, né? Quando desencarnou, né? Ele não era um inimigo do Divaldo, né? Muito pelo contrário, eles se gostavam muito. Mas, naquele instante do desencarne, pela perturbação que ele estava vivendo, né, no processo de desencarne, como foi uma morte violenta também, provavelmente ele buscou a proximidade com o Divaldo pela afinidade que tinham. Mas o seu estado espiritual foi suficiente para perturbar o estado de saúde do Divaldo. Então, nem sempre, Sim. apesar de estar numa posição, né, que, analisando friamente, era de um obsessor, mas não com a intenção de fazer mal àquele a quem ele se vinculou. Então, tanto que no livro dos médiuns, a definição de obsessor é uma intenção. Ele tem a intenção. Eu tenho a intenção de fazer algo contra alguém, né? De impor minha vontade sobre alguém. Então, essa é a característica da obsessão que Kardec define lá no livro dos médiuns. Mas nós sabemos que outros episódios podem trazer o colorido, né, de um processo obsessivo, mas a intenção não é essa, né? Muitas das vezes é simplesmente pela dificuldade que aquele companheiro traz, e ao se aproximar de alguém que tenha mediunidade, que tenha uma sensibilidade maior, né, ela vai sofrer os efeitos dessa proximidade. Então, isso é muito importante para a gente fazer a devida separação, né, de uma coisa para a outra. Diga, Silvânia. Oi, Mauro. Está ouvindo? Opa. Consegue ouvir bem? Eu vi aí, quando eu assisti o filme, eu vi ele fez dessa forma o irmão do Divaldo, que eu entendi que ele via a possibilidade do Divaldo ajudá-lo, né? Sim, então. Devido à mediunidade dele. Sim, mas veja bem, por ele não entender desse processo, ele se vinculou ao irmão, tanto que ele ficou lá, se eu não me engano, foi 6 meses, né? Ele ficou no filme, parece que foi da noite para o dia, né? Mas lá na história do livro, né, parece que foi um tempo maior. Então, essa proximidade, claro que ele deve ter buscado ajuda, porque, apesar de que o Divaldo ainda era muito novo, ainda não tinha despontado para o trabalho que ele vinha a desenvolver depois, mas eu acho que foi muito mais por essa afinidade de relacionamento que os aproximou. E essa proximidade, essa insistência, né, de ficar próximo do irmão, que trouxe as consequências que ele viveu lá da paralisia, né, de não conseguir andar, se caracteriza por si só, né, dentro de um reflexo de um processo obsessivo. Mas a intenção não era prejudicar, né? Era apenas buscar um recurso de auxílio, pode ser sim, mas as consequências, muitas das vezes, não são aquelas que esperamos, né? Okay. E aí, Mauro, a gente lembra do afogado, né? Que pode afogar o seu socorrista.
Porque ele não quer matar o socorrista, mas ele, no desespero, ele acaba afogando quem vai socorrê-lo. Numa situação de dor, nesse caso do Divaldo e outras mais, eu não lembro também a situação desse caso que a Iria está contando, não lembro mais, mas pode ser também isso. Ele está desesperado ali, querendo ajuda, buscando ajuda, e aí é um animal ferido. O animal ferido acaba mordendo o seu próprio dono, né? Sem nenhuma intenção de matá-lo, de prejudicá-lo. Verdade. Podemos seguir, gente? Mauro, Oi. Mauro, ainda falando em obsessor, eu queria fazer uma pergunta. Assim, quando tem um caso de suicídio, isso é um obsessor que tá mandando suicidar, na maioria das vezes? Ou será que ele tem uma trajetória de suicídio? E eu pergunto isso porque aconteceu que esse final de semana eu fiquei sabendo que na minha família, eu tenho uma família, assim, grande, né? E tem um tio, uma família que é tio por parte da minha tia, na verdade, é de outra família, sabe? A minha tia mesmo, que é a esposa dele, que é a minha tia. São 6 filhos e 4 se suicidaram. 3 se enforcaram e 1 tomou veneno. Só tem 2 vivos ainda. Eu fiquei apavorada, eu fiquei pensando, eu não sabia disso, fiquei sabendo agora. Eu fiquei pensando, será que é, tipo assim, um mesmo obsessor que fica na mesma família colocando, vai, se suicida, se suicida? Será que seria assim um obsessor desse nível para mandar suicidar? Porque 4 da mesma família é interessante, né? Ô, Ilha, primeiro a gente tem que saber quais eram os conflitos que essas pessoas estavam vivendo. Nós não podemos simplesmente dizer que o espírito vai determinar que a gente faça alguma coisa, eu vou fazer de pronto. Agora, que pode haver uma influência espiritual, pode. Né? Não acabamos de falar aqui na escala espírita, né? Os maléficos. Então, poder pode. Nós não podemos carimbar dizendo que tudo foi somente por culpa de uma obsessão. Agora, quais os conflitos que essas pessoas estavam vivendo, que essa família estava vivendo? Né? Temos que saber o porquê disso. Não é comum. Né? 3 pessoas, 3, né? 4. 3 se suicidaram e 1 tomou veneno. Então, 4 pessoas da mesma família, irmãos, né? Se suicidarem assim. Não sei. 3 enforcados. Teria que saber mais sobre isso. Né? A gente viu aí há pouco tempo a história da baleia azul, né? Que induziu quantas crianças e jovens ao suicídio ou à autoflagelação. Mas tem lá o motivo. O motivo está lá. Né? Não foi o espírito só chegou ali, não, eu quero que você se mate, se joga aí, vai e faz. Ele pode sugestionar. Olha o Divaldo lá, né? Criou um conflito tão grande dentro dele que mostrou para ele que a única solução para ele reparar aquilo seria ele se suicidando também. E, se não é, aí sim, né? Se não é a espiritualidade freando aquele impulso, ele poderia ter se suicidado. Por quê? Porque ele estava cedendo àquela influência. Então, mas a gente, antes de cometer o ato, muita coisa antes aconteceu para evitá-lo. Agora, a gente assim, que nem lá na rádio, as pessoas trazem um ponto, né, a pontinha da pontinha do iceberg. Para a gente definir todo o iceberg é muito difícil. O que nós podemos afirmar é que o espírito, só por ele não vai chegar a esse ponto. Ele pode influenciar. E nessa influenciação, nós acatarmos. E aí, sim, as consequências podem ser as mais variadas. Né? Flavinha, antes de passar para você, deixa eu passar aqui para o Valdenir. Não, tudo bem, sem problema. Pode passar para a Flavinha. Diga, Flavinha. Ô, Mauro, eu também achava que era alguma coisa assim, que a família que sofre mais de uma pessoa tentando suicídio, eu também pensava que era uma coisa assim, que tinha determinado espírito ali naquele ambiente, porque a avó de uma amiga minha,
Ela já tentou várias vezes, sabe? Era uma senhorinha, acho que eu até falei isso aqui já. Você olhava para ela assim, você falava assim, essa dona não tenta isso, não. As coisas que a Juliana me contava. A última foi para lá no córrego do bairro, uma senhorinha. Aí, eu acho que ela teve muita ajuda espiritual também. Ela não conseguiu, não desencarnou por essa via do suicídio. Aí, o irmão da minha amiga cometeu suicídio, sabe? A avó dela morreu até depois, por idade mesmo, por problemas de saúde. Mas quando eu fiquei sabendo que o Daniel fez isso, eu fiquei pensando, nossa, tentaram tanto com a avó várias vezes, foram várias tentativas de várias maneiras que a vozinha dela tentava, e graças a Deus não foi assim que ela partiu. Eu pensava que era uma influência espiritual, tipo assim, na família, Mauro, sabe? Para ver, assim, a destruição daquele lar ali, através disso. Eu pensava que era assim. Quando eu, por Não, saber... mas olha, gente, até por conflitos íntimos, particulares, e por falta dessa construção de uma fé, de uma crença, nós podemos achar, ou podemos até construir como solução desse problema, ceifar nossa vida. Ah, melhor morrer que acabe com esse problema. Por ignorância de vários aspectos, muitas das vezes se desenha como solução o suicídio. Ok? Isso até pode acontecer, mas os espíritos vão se aproveitar dessa fragilidade para inspirar, para dar força a essa ideia. Algumas pessoas que eu conheço que cometeram suicídio ou tentaram suicídio, todas elas que eu conheço, estavam vivendo um problema, um drama pessoal, identificado, ou porque perdeu um ente querido, por exemplo, na pandemia, e não se conformava, e aí, por conta desta dor, que para essa pessoa era algo insustentável, tinha como ideia o suicídio. Porque, muitas das vezes, também se coloca sobre os ombros uma culpa muito grande por determinado fato que aconteceu ou que poderia ter acontecido. Então, se eu começo a brotar na minha ideia a possibilidade que o suicídio é um caminho, assim como nós temos aqueles que querem nos ajudar, nós temos aqueles também que não querem nos ajudar, querem nos atrapalhar, e esses que gratuitamente podem nos influenciar também ao erro. Ok? Então, isso tudo se soma e pode-se chegar ao fim desse propósito, as vias de fato. Mas, se nós temos, ao inverso disso, o outro lado da moeda, se nós valorizamos a vida, se nós temos a construção de uma fé minimamente robusta, os espíritos podem até intencionar, nos sugerir algo desse tipo, mas essa construção pessoal não vai permitir. No mínimo, vai bater de frente, não. E isso, de forma alguma. Vou lá conversar com o meu psicólogo, eu vou fazer terapia, eu vou na casa espírita, vou tomar passe, não sei o quê, mas essa ideia não é minha. Eu não tenho essa intenção na minha vida. Por isso que a gente fala sempre, o Agostinho também orienta, nós temos que nos conhecer. Nós temos que buscar nos conhecer. Quem eu sou, como eu penso, como é a construção, meus propósitos de vida. Porque quando vier uma sugestão contrária, nós temos mais chances de resistir a elas. É igual uma faísca, né? Você sintonizou ali, já pega. Exatamente. Uhum. Vai ser ampliado. Uhum. Mais alguém? Então, vamos adiante. 543. Alguns espíritos podem influenciar o general na concepção dos seus planos de campanha? Sem dúvida nenhuma.
os espíritos podem influenciar nesse sentido, como em todas as concepções. Nessa 543 aí foi exatamente o que o Mauro acabou de falar, né, Mauro? O que nós estamos comentando aqui, né? Influenciar De mesmo. novo, o Valdemir até trouxe a questão do livro dos espíritos, né? Os espíritos nos influenciam mais do que nós imaginamos. Quando de ordinário, são eles que nos conduzem. Mas não conduz pegando pela mão. Eles nos conduzem nos inspirando, né? Tentando colocar em nossas mentes ideias. Se nós adotamos essas ideias, é como se eles estivessem nos conduzindo. Olha aquele exemplo lá do Luiz Sérgio, né? Orientando o pai para encontrar o filho. O pai queria ir para outro canto. E Luiz Sérgio fez o quê? Pegou pela mão, empurrou ele para outro caminho? Não. Juntou todas as forças que ele tinha e impulsionou a vontade. Vá por ali. E aí ele foi, mais à frente encontrou o filho. E aí perguntaram, por que você foi para esse lugar? Não, eu tive uma intuição. E aí ele diz, a intuição era eu. Então, é desta maneira que os espíritos vão nos influenciar. Né? Nós não podemos, na grande maioria das vezes, em casos raros, nós cedemos à nossa vontade, que é quando nós entramos na subjugação. Então, um processo obsessivo, para chegar numa subjugação, não é de hoje para amanhã. Ela começa muito sutil, ela vai conquistando, né, a nossa confiança, a gente vai adotando aquelas ideias, vai assumindo como suas. Daqui a pouco você não consegue mais discernir se é você ou se é uma sugestão externa. E aonde o perigo só aumenta. Por isso que nós temos, de novo, né, vamos bater nessa tecla novamente, de fincar as nossas bases sólidas daquilo que nós cremos como verdades da nossa vida. Para quando surgirem essas sugestões, a gente possa refutar logo de cara. Ou, pelo menos, acender uma luzinha amarela, né? Para que a gente fique antenado. Opa, peraí, tem uma coisa esquisita aí acontecendo. Então, isso é muito importante. É por esse caminho que acontecem, então, essas sugestões. E é o que ele está dizendo aqui. Ó. Então, pode influenciar um general? Pode. Um general pode influenciar qualquer um de nós a uma tomada de decisão qualquer. Pode ser boa, pode ser ruim, aí depende das companhias. Depende de quem nós estamos sintonizando para acatar as ideias. Ok? É aquela nuvem de testemunha que fala Paulo, né? Testemunhas boas ou não. Nós escolhemos quais testemunhas queremos. E só para fazer um comentário, e é só um comentário, tá, Ira? Esses espíritos da tua família, que vários suicidaram, naturalmente eles têm alguma dificuldade e se reuniram para superar essa dificuldade. Ninguém reencarnou para suicidar, mas trazem essas tendências e acabam repetindo esse fato. Nós lembramos aqui da dona Ivone Pereira, né, que tem 3 reencarnações em que ela comete suicídio. E ela narra isso em livros. Mas ela não reencarnou em nenhuma delas para cometer esse suicídio. Mas, com certeza, há ali uma ligação muito intensa entre eles e, obviamente, não que os espíritos determinem, mas, obviamente, há um processo obsessivo, claro, nessa situação. Qualquer coisa errada que quisermos fazer, vai ter alguém nos ajudando. Ou coisa boa. Qualquer coisa que quisermos fazer, vai ter alguém nos ajudando, para o bem ou para o mal. De novo, é opção. Eu quero entrar na sintonia ou não? Aí depende de nós. Ok, vamos adiante? Em resumo, seria aquilo lá. Diga-me o que você está pensando e eu te direi com quem tu estás. Não seria isso? Parafraseando o que popular, né? Diga-me o que pensas e eu te digo com quem tu estás. Na verdade, seria isso, né? Muito interessante isso. Pode ser. Boa noite. Muito interessante. Mauro, Oi, Fernanda. desculpa, que eu botei a mãozinha, mas ela saía toda hora. Não sei se é meu computador que está com problema.
Diga lá. Também tem, nessa questão da influência dos espíritos, também tem o nosso livre-arbítrio, né? No caso de um suicida que foi influenciado por um espírito, mas o ato cometido foi livre-arbítrio dele, porque ele poderia ter um discernimento, no caso, né? De saber que é certo ou errado tirar a própria vida, e por isso que ele responde por isso. Sim, E o espírito que está intuindo ele a fazer aquilo também vai responder. Por isso tem graus de obsessão, tem graus de obsessão. o grau de obsessão tem a ver com a intensidade dessa mesma intenção, né? Então, você tem a obsessão simples, como é que ela atua, né? Até chegar à subjugação. Esses são os níveis. Tem a ver com o nível de intensidade da ação do espírito encarnado sobre outro espírito, ok? Beleza. Sim. Agora, o livre-arbítrio, como você falou bem, né? Todos nós responderemos por todas as ações que fizermos, no plano espiritual ou no plano físico, não importa onde, né? E a decisão sempre é daquele que executa. Então, nós temos, sim, uma responsabilidade maior ou menor a depender do grau, né? Não só de conhecimento, mas de discernimento, de lucidez. Já contei aqui, tem lá no livro do Céu e Inferno, né? O caso lá do noivo apaixonado lá, né? Que foi rejeitado pela noiva, no impulso cravou o punhal no coração. Se matou, não se matou? Uhum. Matou, suicidou. Ok, por paixão. Matou. Mas, na espiritualidade, né? Ele foi recebido com outro contexto. Suicida, sim, mas ele teve a intenção? Não. Foi um impulso. Então, isso teve um peso, né? Sim, entendi. Teve outro, aí já um amigo meu, né? O Márcio até conheceu, que ele, em determinado momento da vida dele, era um jovem ainda, né? Entrou num estado de surto, né? Psicótico, estava tomando remédios relativamente pesados, e ele esqueceu que tinha tomado remédio, tomou de novo, esqueceu, tomou de novo, morreu de overdose do próprio remédio. Não foi recebido na espiritualidade como um suicida, né, clássico, né? Mas o laudo foi o quê? Overdose de medicação. Então, tudo tem uma gradação, né? A gente não pode botar no mesmo pacote, né, as situações que são aparentemente iguais, porque nada será igual, né? Isso. É igual a lei, né? Tudo depende da intenção, né? Que eles falam no direito, tudo eles falam que depende da intenção, E também tem os suicidas involuntários, né? A gente está falando só André aquele Luiz, que tira a própria vida, mas tem aqueles que têm abuso de comida, abuso de remédio, de bebida. Cigarro, droga. Os indiretos, né? Os indiretos. É o caso do André Luiz, né, Mauro? Ele conta, né? Exatamente. E também tem aqueles casos que podem ser problemas culturais, né? A gente sabia, e aí falando da guerra, né, que nós estamos vivendo aí o caso da guerra, lembra-se da figura do kamikaze, né? Que era cultural, o cara não admitia, né, voltar ou ser preso, para ele era uma vergonha muito grande. Então, eles já se colocavam como verdadeiras armas humanas. Né? Se o avião dele acabasse a munição, né? E ele não tivesse mais nada, ele atirava o avião dele num alvo que ele escolhesse lá. Então, aquilo era culturalmente, né? Construído na mente daquelas pessoas. Então, tudo tem lá o seu peso, né? Que vai dar devido ajuste na balança, né? Diga, Flavinha. Mauro, eu acho que uma coisa que você falou, Igurinha, mesmo, é muito importante, é o autoconhecimento. Esse negócio de obsessão e tudo que a gente está aqui debatendo, suicídio, enfim, o autoconhecimento ele é tudo mesmo para a gente, porque quando você se conhece, você sabe que certos pensamentos que vêm na sua cabeça não são seus. Então, se você tem toda essa base que a gente tem, né, que a gente ora e tudo, a gente tenta se manter, né, equilibrado, em sintonia com coisa boa, e a pessoa que ela não se conhece, ela é influenciável
tanto por encarnado como por desencarnado, para fazer coisa errada, para fazer coisa boa. Então, eu acho que o autoconhecimento ele é primordial na vida da gente, para tudo, para tudo. Porque se você está numa vibe legal, levanta, ora, tenta ficar, né, orar e vigiar o dia todo, respira, e ora e participa de grupo como a gente aqui, se você, porventura, em algum segundo do seu dia, você está num mau momento, um problema, você der uma caidinha, e você, por um acaso, ficar muito down, você vai perceber que, opa, vão rezar, vão voltar para a sintonia, porque a gente se conhece. Acho que todo mundo que já passou por isso, né? Tem hora que você dá uma caidinha assim, quando você está com algum problema e tudo, mas temos que pensar positivo, e isso aqui, esse pensamento não é meu, eu não penso isso, eu não sou assim. Então, o autoconhecimento realmente é, assim, primordial na vida da gente, eu acho. Fica, Valdemir. Só lembrar o caso que você contou aí, do rapaz que tomou remédio, lá no capítulo 5 do Evangelho, Kardec coloca isso lá, quando ele coloca o suicídio e a loucura. Né? Quando ele fala da insatisfação das pessoas que se matam, a não ser em caso de loucura. Nesse caso, ele praticamente não é considerado suicida. Ele estava inconsciente, ele não sabia o que estava fazendo, ele está doente. Então, Kardec coloca isso lá no capítulo 5 do Evangelho, que a gente já estudamos aqui, né? Já estudamos ele no estudo do Evangelho, tá? O suicídio e a loucura, que vale a pena dar uma lida lá novamente, para a gente entender bem esse processo aí. Perfeito. É isso. Obrigado. Mais alguém? Podemos continuar? Podemos. Tá, é 544. E aqui, 544 continua, eu acho que no mesmo, né? Mesma situação da influência. Os maus espíritos poderiam inspirar a um general um plano errôneo para levá-lo à derrota? Sim, mas ele não tem seu livre-arbítrio? Se seu julgamento não permite distinguir uma ideia justa de uma falsa, sofrerá as consequências disso e faria melhor obedecer do que comandar. Então, é isso, né, que acabamos de falar, né, Mauro? Exatamente. Então, viu, a sugestão Do ela vai livre-arbítrio que acontecer, a Flavinha falou. mas a sugestão ela não é determinante. O que vai ser determinante somos nós aceitando a sugestão. E é isso que vai determinar as ações. Né? Então, por exemplo, quando o faraó perseguiu lá o povo hebreu, né? Então, foi lá aberto o mar Vermelho, o pessoal passou, o faraó estava lá na margem, lá. Ó. Podia ter ficado lá, não poderia? Será que não foi sugestionado o tamanho, o ódio que ele tinha, né? Que ele estava naquele momento? Algum pode dizer, não, vai lá, atravessa também, que você vai conseguir. Né? E aí o faraó, que não atravessou, disse lá para o exército, vai atrás, eu quero. E aí aconteceu o que aconteceu. Então, assim, a influência espiritual, gente, como o próprio nome diz, ela influencia, ela não determina. O que vai determinar somos nós, acatando as ideias, as sugestões, as influências. É assim que funciona. Então, nós não podemos chegar lá e dizer, mas eu fiz porque o outro falou. Você podia não ter feito. A gente não resiste à segunda pergunta do inquérito. Né? A primeira é, por que fez? Porque o outro mandou. A segunda, por que você aceitou? Porque aceitou. A ideia. Ô, Mauro, nesse negócio também, agora que você falou lá dos judeus, quando Jesus Cristo fizeram tudo o que fizeram com Jesus Cristo, será que aquele povo todo que mandou botar lá ele na cruz, carregar, estavam todos obsediados? Todos estavam influenciados? Não, Ida. Isso só aconteceu porque tinha que acontecer. Tinha que acontecer Jesus porque tinha que acontecer. as escrituras, Ida. Não, eu sei, Mauro. Veio cumprir as escrituras, mas o povo foi influenciado para mandar para fazer aquilo, não foi? Não, nós éramos ignorantes, Ida. Naquela época lá, muito ignorante. Mas não existia maus espíritos? A gente achava o seguinte,
mal comparando, né? Não vou nem falar isso, não. Lá naquela época, né, nós tínhamos lá determinados ídolos, e Barrabás era um deles. Eles achavam que Barrabás valia mais que Jesus, porque Barrabás estava lutando ali contra os romanos, né, fazendo lá, acontecendo contra aquele jugo, e Jesus vem pregando o amor. Para um povo endurecido, quem você vai seguir? Entende? Então, e Jesus veio cumprir as Escrituras. Ele sabia, o filho do homem ia acontecer isso, isso, isso. Ele foi dando o testemunho. Vocês acham que com algum processo obsessivo, mesmo que fosse planetário contra Jesus, seria maior do que a condição de Jesus? Claro que não. Jesus podia sair daquela situação em vários momentos, de várias formas. Mas ele não quis. Por quê? Ele sabia o papel que ele veio cumprir. Então, até pode, tá bom? Até pode ter ocorrido de influências espirituais ali naquela turba. Até pode. Mas não foi isso que determinou o desfecho. Se Jesus, né, não teve aquele menino lá obsediado, endemoniado, Jesus simplesmente deu uma ordem, né? Saia. E não tem como resistir a uma determinação, né, dessa. Então, não foi isso que levou Jesus à cruz, ok? Então, nós precisamos entender isso, senão nós estaremos colocando Jesus numa condição de subjugação a uma força maior, que é desse espírito puro, que era só amor. Então, nós temos que separar os contextos. Entendi. Aí, entendeu? Diga, Fernanda. Entendi. Que eu falo, desculpa, que a mãozinha saiu de novo. Mas eu escuto dizer de um amigo que ele fala assim: se Pilatos não tivesse lavado as mãos, será que a gente conheceria a história de Jesus como conhecemos hoje? Olha, Tudo tem um propósito, tudo aconteceu do jeito que tinha que acontecer. isso. Eu entendo assim, Judas veio uma missão, fez a missão dele, cumpriu a missão dele. Pilatos veio, cumpriu a missão dele. Fez o que tinha que ser E de feito. Judas, mais ainda, porque Jesus falou para ele, vai, faça o que tem que fazer. E Jesus já sabia que isso tudo ia acontecer. Jesus falou para ele. Tanto é que depois Jesus vai resgatar Judas, né? Pelo remorso dele quando viu o Cristo sendo preso e crucificado. Então, veja bem como é que são as coisas, né? Diga, Angélica. Mauro, mas isso não isenta as pessoas de sofrerem a lei da ação-reação, não, né? Claro que não. Mas, Está lá na lei, né? O lá, né? escândalo é necessário, mas ai daquele por onde advém o escândalo. Porque muitos de nós poderiam estar lá, né? Condenando Jesus, né? Escolhendo Barrabás, escolhendo Jesus e libertando Barrabás. Sim, mas é questão de escolha. Não é? A todo Sim. instante nós estamos sujeitos ao efeito das nossas escolhas. Hoje nós estamos diante disso, no nosso país. E outros países vizinhos também estão vivendo o reflexo das suas escolhas. A escolha, né? Então, lá na época de Jesus, não foi diferente. Pois é, mas então, aí pela escolha, você também, vamos dizer assim, entre aspas, paga pela sua escolha, né? Todos aqueles ação que e reação. Ação e reação, causa e efeito. Eu escolhi, por maior das minhas boas intenções, ou pela maneira como eu entendo viver, eu vou fazer uma escolha. A escolha que eu fizer vai me trazer um retorno, que pode ser favorável ou não. Se não foi favorável, eu vou repensar. Aquela escolha que eu fiz não foi boa, não. Agora eu tenho que aguentar firme aqui até eu ter a oportunidade de mudar isso. Não é assim? E aqueles que não escolheram estão também resgatando alguma coisa que estava ali previsto, né?
aqueles que não ajudaram na escolha. Quem não escolheu, escolheu não ajudar, Angélica. Escolheu não escolher. É uma escolha. Não escolher é uma escolha. Olha, diz o seguinte, ó, não fazer o bem é fazer o mal. Não existe coluna do meio, né? Ou faz o bem ou faz o mal. Aí dizem lá, mas se a pessoa não fizer o bem nem o mal, ele diz lá, não fazer o bem é fazer o mal. Então, não existe essa história de neutralidade. Né? Ah, eu estou aqui, não faço nem o bem nem o mal. Meu amigo, olha só, fez o bem? Não. Então, você fez o mal. De menor intensidade, muitas das vezes, né? De impacto menor, mas é. Então, não existe essa história da gente passar pano, né, nas nossas coisas. Observa claramente o que eu fiz. Fez bem a alguém ou a mim? Né? Claro, sem prejudicar ninguém? Ótimo. Não, não fiz. Opa, então eu vou ter que, de algum momento, eu vou ter que reparar isso. Essa é a regra. Né? Diga, Mauri. Não, tudo bem, é isso mesmo. Deixar de fazer um bem já é um mal. Aí. Bom, pessoal, paramos aqui, né? Chegou o nosso horário, hoje passou rápido. Pois é, passou rápido mesmo. 545 para a semana que vem. Ok? Tá bom. Muito interessante. Agora, nesse último pedacinho que Mauro falou, fiquei lembrando, tem uma congregação católica de freiras que elas só rezam, que elas ficam enclausuradas, acho que chama Irmãs Enclausuradas, missionárias das enclausuradas, uma coisa assim, que eles só fazem rezar. Isso também é não fazer nada, né? Não é não fazer nada. Veja bem, existe um item. Não vale rir, não vale rir. Existe um item do Livro dos Espíritos, né, que fala sobre a vida contemplativa. Né? E lá ele coloca muito bem. Né? Nós não viemos aqui para ficarmos a vida inteira em contemplação. Nós viemos aqui para fazer algo em benefício de nós mesmos e do próximo. Claro que as orações, você está usando o seu tempo, né, em um determinado benefício. Mas será que só isso basta? É uma questão que cada um vai responder individualmente sobre isso. Né? Mas acho que não. Tem muitas outras coisas que nós também podemos fazer, porque todo bem que nós fazemos é uma oração. Né? Então, é importante pensar nisso. Bom, pessoal, vamos então fazer a nossa prece. Mauro, eu posso falar um instantinho? Pode. Olha só, os amigos que são de Niterói e São Gonçalo do Rio também, que quiserem amanhã nos dar o prazer de assistir o último dia comemorativo do Centro Espírita Discípulo de Ismael, que eu falei com vocês, né, lá na rádio, completando 87 anos, completou semana passada, e quem vai nos brindar com a palestra de amanhã, às 14 horas, é o Márcio Vicente. Ele vai estar lá palestrando. Maravilha! Se autorizar, eu coloco lá no grupo o tema dele, o endereço, tudinho. E quem quiser nos dar o prazer de comparecer lá, Mas vai ser presencial? Todos muito bem-vindos. É presencial. Nem vai ser híbrido? Não vai ser transmitido? Não. Ainda não. Vai ser presencial. Tá? Desejo boa sorte. Tenho a certeza que vai ser um excelente trabalho. Infelizmente, não vou poder estar, porque vou estar trabalhando, mas vou vibrar para que corra tudo bem. Tá. Estão todos convidados. Jorge, depois, por favor, passa o endereço. Bota lá no grupo. Bom, posso pessoal, colocar o convite lá, né? Pode. Lá no grupo de convivência, tá bom? Então, vamos fazer a nossa prece. Vamos pedir ao nosso irmão Amauri, estamos com saudade das preces do nosso irmão Amauri, que ele possa fazer a nossa prece, que Jesus o ampare, que possamos vibrar nessa semana, né, pelo nosso país, pelo mundo, né, que está convulsionando em conflitos, que a gente possa colaborar
para uma pacificação, para uma harmonização, que é para onde todos nós desejaríamos e precisamos desejar chegar ao final, né? Então, meu irmão Amaury, Jesus te ampare. Que Deus nos abençoe. Ah, Paizinho do céu, ao chegarmos ao final, Paizinho, de mais uma salinha de aula como esta, Senhor, em que nós nos sentimos repletos de harmonia, de amor, tudo cresce dentro de nós, Senhor. Ao chegarmos a esse final, Paizinho, nós queremos, em nome de Jesus, rogar que essas lições possam calar fundo dentro de nós, a fim de sabermos que todos estamos executando um trabalhinho que é essencial para toda a humanidade, não importa o grau desse trabalho. E esse trabalhinho passa, quando bem sucedido, pelas nossas vibrações de querer o melhor, querer fazer o bem, querer sempre dar certo em favor do outro. Porque essa doutrina maravilhosa veio nos dizer que nós só seremos felizes quando direcionarmos todo o nosso empenho em favor da felicidade dos que caminham conosco nessa jornada. Então, esqueçamos aqueles que erram, que não pensam corretamente, que não fazem tão certinho quanto faríamos, porque todos estamos executando um trabalhinho sob a supervisão desse Deus Pai maravilhoso, que faz que nós sintamos, nem sintamos falta do recreio numa salinha de aula tão maravilhosa como essa. Abençoa-nos, Paizinho, e a todas as casas que se dedicam a falar do vosso amado Filho Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus. Assim seja. Obrigado, Amaury. Gente, um beijo.